As Três Idades da Vida Interior, volume 2, terceira parte, da página 10 até a 13. Comparação da linguagem dos espirituais com a dos teólogos. Cada uma dessas duas terminologias tem seus próprios méritos. Nos estudos em que o teólogo se ocupa, indiscutivelmente é preferível sua linguagem mais abstrata e precisa, limitada a termos próprios. Mas para conduzir efetivamente as almas a uma generosa abnegação e à união com Deus, a terminologia dos místicos é mais eficaz, por ser mais viva, irresistível e breve, e é, além disso, mais compreensiva. A razão é que expressa não só conceitos abstratos, mas conceitos vividos e um ardente amor a Deus. Evita, além disso, muitos termos e distinções especulativas que impediriam o voo do amor divino e impulsiona a alma a buscar a Deus além das fórmulas da fé, como dentro delas. Lembramo-nos de que, embora a verdade de nossos juízos tenha seu assento em nosso espírito, o bem, para o qual tende a vontade, está fora dele, está em Deus mesmo. Também nos leva a pensar que o que em Deus permanece incognoscível e indecifrável é soberanamente bom e deve ser ardentemente amado, ainda que não seja conhecido com clareza. Este pensamento inspira-se no que São Tomás formulava nestas palavras: Na via melior est amor Dei quam Dei cognitio, porque pelo conhecimento, de certa forma, atraímos Deus para nós, reduzindo-o ao limite de nossas ideias, enquanto o amor nos atrai e eleva até o Senhor. A distinção entre ambas as terminologias se torna clara se compararmos, por exemplo, as palavras do Salvador com o comentário que delas faz a teologia. Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 25, com palavras rápidas, vivas e concretas: Quem ama a sua vida, perdê-la, mas quem a odeia neste mundo, a conservará para a vida eterna. Ou seja, quem ama sua vida de modo desordenado, por exemplo, negando-se a sofrer o martírio antes que renegar a fé, este perderá a sua alma. Enquanto que o outro, que neste mundo tem um ódio santo pela sua vida, como aquele que aceita o martírio por amor ao Evangelho, guarda sua alma para a vida eterna. Mas ao tentar explicar teologicamente essas palavras enérgicas do Salvador, elas serão também traduzidas de forma abstrata. Quem ama a sua vida com amor contrário à caridade, a perderá. Não a perderá. No entanto, por amá-la com amor natural, que é distinto da caridade sem ser contrário a ela, e muito menos se a ama com amor que vai incluído na mesma caridade. Foi São Tomás quem distinguiu essas três diferentes maneiras de amar a própria vida. A primeira, contrária à caridade; a segunda, distinta dela; e a terceira, incluída na virtude da caridade, que é quando desejamos a vida da graça e a do céu para glorificar a Deus. Tais distinções são indispensáveis ao teólogo e pertencem ao terreno do entendimento especulativo que analisa, enquanto que a palavra de Jesus conduz imediatamente e diretamente ao amor e à generosidade no amor. Da mesma forma, os místicos falam em duas palavras sobre a nada da criatura para expressar o mesmo que os teólogos enunciariam em 5 proposições. Primeiro, a criatura por si mesma é nada, pois foi criada ex nihilo. Certo, comparadas com Deus, as criaturas existentes são nada, porque, após a criação, não existe mais perfeição, nem mais ser do que antes, embora agora existam novos seres. Terceiro, a criatura, por sua própria defeituosidade, tende a nada e ao pecado. Quarto, o pecado está abaixo da própria nada, porque é não só a negação, mas a privação de um bem, é um desordem e uma ofensa a Deus. Quinto, a criatura, como objeto do nosso amor, é nada, se a amamos sem subordinar-lhe a Deus, porque, nesse caso, ela nos afasta dele. Estas 5 proposições, necessárias para o estudo da verdade, se sintetizam nesta breve expressão do místico: a nada da criatura. Expressão hiperbólica que seria falsa somente se a palavra nada fosse tomada em sentido próprio, pois nesse caso deduzir-se-ia que nada Deus criou fora de si, e nem sequer seria possível falar das criaturas. Outro exemplo da distinção entre ambas as terminologias é encontrado ao comparar o Tratado Teológico sobre a Caridade, com suas múltiplas questões, artigos, objeções, respostas e distinções, com as palavras que se leem na Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 3, sobre os maravilhosos efeitos do amor divino. Não há coisa mais doce que o amor, nem mais forte, nem mais alta, nem mais ampla, nem mais alegre, nem mais completa, nem melhor no céu nem na terra. Porque o amor nasceu de Deus, e não pode ser saciado com tudo que foi criado, mas somente com o próprio Deus.
Quem ama, corre, voa, alegra-se, é livre, não é detido. O amor sempre vigia e mesmo dormindo não se adormece. Cansado não se cansa, angustiado não se angustia, assustado não se assusta. Mas, como chama viva e luz ardente, sobe ao alto e se eleva seguramente. Convém ao que ama abraçar de boa vontade, por amor do amado, tudo que for duro e amargo, e não se afastar dele, por qualquer coisa contrária que aconteça. Qual dessas duas terminologias é mais elevada? A resposta a essa pergunta depende deste princípio, formulado por Aristóteles e repetido com frequência por São Tomás. Os termos da linguagem são sinais de nossas ideias, e estas são a semelhança com a realidade. Uma terminologia é, portanto, mais elevada quanto mais alto for o pensamento que expressa. Agora bem, a contemplação infusa, apesar de sua obscuridade e imprecisão, é mais elevada que a especulação teológica. Por conseguinte, deve-se concluir que a linguagem dos místicos que traduz essa contemplação é mais elevada que a dos teólogos. E é muito conveniente que os grandes místicos, para nos comunicar suas experiências íntimas, sejam grandes poetas, como São João da Cruz ou Ruysbroeck, algo que não é necessário ao teólogo. No entanto, embora a linguagem dos místicos seja em si mais elevada, por traduzir um conhecimento mais alto, ela é menos precisa que a dos teólogos. Mas isso é secundário, se levarmos em conta o que diz São Tomás em Contra os Gentios, livro 1, capítulo 5. Embora seja muito imperfeito o conhecimento que temos das coisas mais elevadas, aquilo pouco que conhecemos é mais digno de ser amado e desejado do que a ciência mais exata que possamos ter das coisas inferiores. Assim, um argumento provável ou de conveniência sobre o mistério da Trindade vale mais pela dignidade de seu objeto do que todas as demonstrações geométricas de Euclides. O que acabamos de dizer é confirmado pelo fato de que a maneira de falar de Nosso Senhor na Escritura é a mais elevada, e a terminologia dos espirituais se assemelha mais a ela do que a terminologia escolástica. Por exemplo, os espirituais repetem, sem se verem obrigados a explicá-las, as palavras de Nosso Senhor. Se soubesses o dom de Deus, tu mesma me terias pedido de beber, e eu te teria dado a água viva, que jorra até a vida eterna. João 4, 10, 14. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e rios de água viva brotarão do seu coração. Em contrapartida, o teólogo as explica. A graça santificante, expressa metaforicamente pela água viva, é um hábito infuso, recebido na essência da alma, o qual produz em nossas faculdades as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que se ordenam à vida eterna. Este comentário do teólogo é, em relação às palavras do Salvador, o que o polígono inscrito na circunferência é em relação a ela. Ele dá luz sobre as múltiplas maravilhas da palavra divina, mas esta, dentro de sua simplicidade, é muito superior àquele. Segue-se daí que ambas as terminologias se esclarecem mutuamente, como a doutrina de um Santo Tomás e um São João da Cruz, como a sabedoria adquirida segundo o uso da razão esclarecida pela fé, e a sabedoria infusa ou o dom de sabedoria. Através da terminologia do Evangelho, tal como a empregam os escritores de espiritualidade, mantém-se o próprio espírito da doutrina teológica, relativa à grandeza de Deus e à inferioridade da criatura. Sob essa perspectiva, um teólogo escolástico que fosse antimístico seria um mau teólogo. Por outro lado, a terminologia escolástica é muito necessária, se não precisamente para a vida interior individual dos fiéis, ao menos para a exposição doutrinária da verdade revelada contra as imprecisões que tendem a desfigurá-la. Se se desconsiderar a propriedade e precisão dos termos teológicos, facilmente se cai no erro. Exageram-se, por exemplo, as razões de conveniência dos mistérios da fé e se as propõem como se fossem demonstrativas, ou bem exagera-se o desejo natural de ver a Deus até convertê-lo com bios em desejo natural eficaz, de tal forma que a graça não seria mais um dom gratuito, mas um benefício devido à nossa natureza. Por isso, os grandes místicos, como Santa Teresa e São João da Cruz, tinham grande estima pelos grandes teólogos, enquanto os falsos místicos, como Molinos, prescindiram absolutamente deles.
Segue-se daí que o sacerdote diretor de almas deve conhecer ambas as terminologias e saber explicar uma pela outra, porque seria desconhecer o verdadeiro sentido da linguagem dos espirituais se não soubesse explicá-la teologicamente. E por outro lado, não se conhece toda a elevação da teologia se desconhecem suas relações com a mística. A entrada na via iluminativa. A Sagrada Escritura recorda com frequência, mesmo aos que estão em estado de graça, a necessidade de uma conversão mais profunda a Deus. Nosso Senhor mesmo fala aos seus apóstolos, que o seguiam desde o início de sua vida pública, da necessidade de se converter. São Marcos, capítulo 9, versículo 32, refere, de fato, que quando Jesus passou pela última vez por Galiléia, ao chegar com seus apóstolos a Cafarnaum, lhes disse: de que estáveis tratando o caminho? Mas eles estavam em silêncio, pois tinham tido no caminho uma disputa entre si sobre quem deles seria o maior. E em São Mateus, capítulo 18, versículo 2, que narra o mesmo fato, lemos: e Jesus, chamando a si uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus fala aos apóstolos que desde há algum tempo se dedicam ao ministério com ele, que vão comungar na última ceia, e 3 deles o seguiram até o Tabor. Estão em estado de graça e, mesmo assim, lhes fala da necessidade de se converter para poderem entrar profundamente no reino ou na intimidade divina. Para isso, recomenda-lhes especialmente a humildade, aquela que é própria dos filhos de Deus, que têm consciência de sua própria indigência, de sua fraqueza e de sua dependência do Pai Celestial. Ainda mais, Jesus fala em particular a Pedro sobre sua segunda conversão, alguns dias antes de sua paixão, no momento em que, mais uma vez, surgiu entre eles, os apóstolos, uma discussão sobre quem deles seria considerado o maior. Jesus lhes disse: o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como aquele que serve. E a Pedro disse: Simão, Simão, veja que Satanás está pedindo para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não pereça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Trata-se aqui da segunda conversão de Pedro, pois a primeira ocorreu quando ele abandonou sua profissão de pescador para seguir a Jesus. A liturgia faz alusão com frequência à segunda conversão, especialmente ao recordar as palavras de São Paulo, Efésios 4:23. Despojai-vos do homem velho, que segundo as vossas antigas maneiras de viver, se corrompe pelas concupiscências enganosas. Renovai-vos, portanto, no espírito da vossa mente e revesti-vos do homem novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa renovação espiritual pressupõe uma primeira conversão. Sobre isso também fala o apóstolo dos gentios na Epístola aos Colossenses 3, 10, 14. Não mintais uns aos outros, despojai-vos do velho homem com as suas práticas e revesti-vos do novo, que se renova em conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Quando no Advento e na Quaresma a liturgia repete essas palavras, ela não se dirige apenas às almas que estão em pecado mortal e precisam se converter ao bom caminho, mas também aos cristãos em estado de graça, mas ainda imperfeitos, que devem se converter de uma vida medíocre para uma vida cristã cheia de fervor. Lembram-lhes também na quarta-feira de cinzas aquelas palavras de Joel 2, 12, 19. Agora, pois, convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e com lamentos. Rasgai os vossos corações, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, paciente e de grande bondade, e inclinado a suspender o castigo. E ainda se pode afirmar que essas palavras são melhor compreendidas quanto mais avançada for a alma que as escuta. E embora em estado de graça há muito tempo, ela concebe desejos de uma conversão mais profunda e sente a necessidade de se voltar, do fundo de sua alma, a Deus. O lavrador que cavou o sulco retorna repetidamente a ele, para que o arado penetre mais profundamente e a terra que há de produzir o trigo seque melhor. Por isso, os melhores autores de espiritualidade falaram sobre a necessidade de uma segunda conversão para entrar decisivamente na via iluminativa dos aproveitados. Entre os autores modernos, o Peter Louis Lallemand, S.J., 1680,
Insisti sobre este ponto em seu belo livro A Doutrina Espiritual. Antes dele, haviam tratado amplamente do mesmo tema: São Bento, Santa Catarina de Sena, o beato Henrique Suzon e Tauler. Mas quem principalmente insistiu nesta segunda conversão foi São João da Cruz, que a chamou de purificação passiva dos sentidos, e que, segundo o próprio santo, indica a entrada na via iluminativa. Vamos expor a doutrina desses autores, citando primeiramente o Perso Lallemand, mais fácil de ser compreendido por ser mais moderno do que os demais. Assim compreenderemos melhor o que dizem Santa Catarina e Tauler e, finalmente, o que, com maior originalidade e profundidade, escreveu São João da Cruz. Aqui estão as notas explicativas e pausas ajustadas ao conteúdo meditativo. Comparación del lenguaje de los espirituales con el de los teólogos. 1. Teologia e misticismo. A comparação entre os teólogos e os místicos remete à diferença entre a linguagem abstrata e precisa dos teólogos e a linguagem mais viva e prática dos místicos. A terminologia dos místicos visa uma experiência direta com Deus, mais intensa e menos formal, enquanto a dos teólogos se concentra na explicação lógica e acadêmica da fé. 2. O amor a Deus e o conhecimento de Deus. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja, ensina que, enquanto o conhecimento de Deus é importante, o amor a Ele é superior, pois o conhecimento tenta reduzir Deus a categorias humanas, enquanto o amor eleva a alma ao Senhor. A frase "melhor é o amor de Deus do que o conhecimento de Deus" reflete essa prioridade do amor, que é mais puro e transcendente. 3. O uso da linguagem na teologia. O exemplo do Salvador, em João 12:25, sobre amar e perder a vida, é uma expressão direta e simples, enquanto os teólogos traduzem essa ideia em conceitos complexos, como a distinção entre diferentes formas de amor. A linguagem dos místicos, embora mais direta, captura o espírito do amor e da entrega sem se perder em detalhes abstratos. 4. A simplicidade dos místicos. Os místicos, como São João da Cruz, frequentemente usam uma linguagem mais simples e direta para expressar verdades profundas, como a nada da criatura, uma ideia que se refere à nossa insignificância diante de Deus. Esta expressão mística, embora hiperbólica, busca comunicar uma verdade experiencial, ao contrário das proposições teológicas que buscam esclarecer de maneira técnica o mesmo conceito. 5. A natureza do amor divino. A descrição do amor divino em termos de ação, liberdade e alegria, como encontrada na imitação de Cristo, mostra uma visão do amor que transcende a teologia formal. O amor não se limita a conceitos, mas se expressa em atos concretos e fervorosos. Elevação de la terminologia mística. A contemplação infusa. A terminologia mística é considerada mais elevada porque traduz uma experiência direta de Deus, um conhecimento mais profundo que vai além da especulação teológica. No entanto, essa linguagem é menos precisa, o que é secundário quando se considera a profundidade da experiência de Deus que ela transmite. 7. A elevação da experiência mística, a contemplação infusa, apesar de sua imprecisão, é mais alta que a especulação teológica, pois a mística nos leva diretamente à experiência de Deus. A terminologia dos místicos, portanto, é mais adequada para expressar essa experiência mais profunda. 8. O exemplo dos grandes místicos e teólogos. Grandes místicos, como São João da Cruz, frequentemente se destacam também como poetas, o que lhes permite comunicar suas experiências espirituais de maneira mais elevada, enquanto os teólogos, apesar de sua profundidade, não precisam dessa capacidade poética. O papel do teólogo e do místico no desenvolvimento espiritual 9. A relação entre misticismo e teologia. A compreensão das duas terminologias deve ser feita de maneira complementar. O teólogo e o místico, embora diferentes em seu foco, têm o mesmo objetivo: conduzir as almas à união com Deus. O teólogo é necessário para a explicação doutrinária, enquanto o místico nos leva diretamente à experiência de Deus. 10. O papel do sacerdote diretor de almas. O sacerdote, ao guiar as almas, deve ser capaz de integrar essas duas linguagens, teológica e mística, para oferecer uma orientação completa e profunda aos fiéis, ajudando-os tanto a compreender a doutrina quanto a experimentar a presença de Deus em suas vidas. A necessidade da conversão profunda.
11. A chamada à conversão. Jesus, ao falar com seus apóstolos, os chama à conversão, mesmo estando em estado de graça. A conversão não é apenas para quem está em pecado, mas também para aqueles que buscam um aprofundamento maior em sua vida espiritual. A humildade é a chave para essa conversão. A segunda conversão de Pedro. A segunda conversão de Pedro, que ocorreu antes da paixão, simboliza a necessidade de uma transformação contínua, mesmo entre aqueles que já seguiram a Cristo. Isso é um lembrete de que a vida espiritual é um caminho de constante renovação. 13. A conversão na liturgia. A liturgia da igreja não se limita a chamar os pecadores à conversão, mas também aos cristãos em estado de graça, que são convidados a abandonar uma vida morna e buscar uma vida cristã mais fervorosa. A purificação e o caminho iluminativo. 14. A purificação passiva dos sentidos. São João da Cruz descreve uma purgação passiva do sentido, um processo de purificação profunda que prepara a alma para entrar na via iluminativa, onde a luz de Deus se torna mais clara e penetrante. Este processo de purificação é necessário para uma união mais íntima com Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.